Muito bem. Queridos, essa é uma aula de revisão sobre o capítulo 4. Alguns alunos, por e-mail, né, ou às vezes no correr do mesmo, em sala, certo, que tiveram algumas dificuldades em algumas coisinhas ali. Então eu achei justo, né, fazer, dado os pedidos, né, que eu achei justo os pedidos, né, dos alunos tal que se dedicam. E então aqui é só uma aula rápida, essa vai ser bem mais rápido que sobre a revisão sobre o capítulo 5. Lembrando que a videoaula que eu deixei sobre o capítulo 5 ela é um pouco maior, porque além de ser uma apresentação, eu tentei também trazer já pontos de uma revisão. Então essa aqui eu tendo a fazer uma aula um pouco mais curta, só revisando os principais pontos do capítulo 5, beleza? Então vamos começar. Então o capítulo 5 ele trabalha sobre uma dessas revoluções burguesas que nós estudamos, que é exatamente a Revolução Americana. E ela começa, né, no ano de 1776, mas nós temos que entender o que levou, o que fez, né, toda aquela população, por exemplo, ir viver e habitar e se direcionar, por exemplo, né, para aquela região que a gente vai chamar de 13 colônias, que atualmente é os Estados Unidos, mas que foram as 13 primeiras regiões colonizadas pela Inglaterra e por outros povos vizinhos da Inglaterra, mas essencialmente, né, 90%, 95%, 90% da população era de origem inglesa, tá certo? Então, para entender a colonização americana, a colonização das 13 colônias, a gente tem que lembrar que o que levou aquela população a ir para lá foi todo aquele caos social, aquele caos político que a gente estudou, por exemplo, no capítulo 1, durante as chamadas revoluções inglesas, tanto a de 49 quanto a de 1688. Né? Vocês devem lembrar que foi um período de imensos conflitos religiosos, de conflitos políticos, né? Por exemplo, calvinistas contra anglicanos, anglicanos contra católicos, católicos contra calvinistas, ou seja, eram presbiterianos, luteranos, né? Era um caos religioso no sentido de que não se respeitava o direito à religião do outro, né? Havia-se uma tentativa de se impor o absolutismo católico para substituir o absolutismo protestante. Né? Então, que é a abertura, inclusive, né, do capítulo 1. Né? Então, essa população, né, essas pessoas foram para as 13 colônias em busca exatamente, né, de viver em liberdade, de viver em paz e terem o que a gente chama de seus direitos naturais protegidos e respeitados. Né? Então é interessante a gente pensar que a população que foi lá viver sentia-se como uma ideia de que eles eram predestinados. Né? Então essa frase é interessante para a gente ler, para a gente observar, que diz o seguinte, né, abre aspas, esses puritanos, de maioria protestantes, tinham em altíssima conta a ideia de que constituíam um novo Israel. Né? Ou seja, ir para as 13 colônias era uma ideia de que eles estavam indo para uma nova Terra Santa, um grupo de escolhidos por Deus para criar uma sociedade de eleitos. Então, desde o início dos anos de 1600, a população que foi viver nas 13 colônias buscava um ambiente de tranquilidade, um ambiente onde a sua fé, os seus negócios econômicos poderiam crescer, se desenvolver. Camponeses, principalmente, né, depois do governo de Oliver Cromwell, né, durante a República Puritana, durante o período que os burgueses, né, estabeleceram o parlamento, por exemplo, na Inglaterra, onde aqueles camponeses, né, os diggers e os labourers, foram expulsos, né, definitivamente, praticamente dos campos, onde o seu pequeno direito à terra foi removido. Então muitos deles entendiam que, olha, entre ficar na Inglaterra e ter uma oportunidade, mesmo que pequena, de ter sucesso nas 13 colônias, essa população preferia o quê? Fazer uma viagem perigosíssima, atravessar o Atlântico, de ponta a ponta, desembarcar no litoral do Atlântico Norte e viver nessas regiões que futuramente vão ser chamadas de 13 colônias, como a Pensilvânia, Nova York, Carolina, Virgínia, Massachusetts e tantas outras regiões, né, que hoje formam o litoral leste dos Estados Unidos. Então, os principais princípios que essas pessoas tinham quando iam viver nas 13 colônias, elas tinham algumas ideias básicas. E entre elas estava a ideia de liberdade de religião, o controle do governo. Eles tinham uma visão capitalista, base, que futuramente a gente vai chamar de capitalista, uma ideia de que as pessoas tinham que ser regidas sob uma lógica legal, lei, deve existir para todos, e principalmente uma visão comunitária, onde não haveria um controle ou uma intromissão da vida das pessoas nos costumes e hábitos das famílias. Então eles buscavam um lugar para recomeçar, um lugar para viver, um lugar tranquilo para
recomeçar a sua vida, né? Então, esses eram alguns dos princípios básicos da população puritana, e se a gente pensar direitinho, muitos deles são muito parecidos com os próprios ideais iluministas, porque o momento da colonização das 13 colônias é também um movimento, é durante o período que as ideias iluministas começam a aparecer, assim como as ideias liberais, assim como a ideia do contratualismo, que fala, por exemplo, no capítulo 3, a importância de se viver numa sociedade segundo uma lógica das leis. Tudo certo? Então, continuamos aqui. Mas a gente sabe que essa chegada das 13 colônias não foi um fenômeno de paz, não foi um fenômeno tranquilo, não foi uma experiência também tão pacífica, talvez, como às vezes pode parecer. Foi um período assim, de imensos conflitos, porque se estabelecer em um país estrangeiro, onde não haviam aquelas estruturas que já existiam na Inglaterra, e para piorar, a população indígena, por exemplo, já sentia-se, já sabia qual era a intenção dos europeus que chegavam, né, para viver, por exemplo, né, no continente americano. Então, esses puritanos encontravam, né, nas 13 colônias, uma ideia de recomeçar, mesmo com todas as dificuldades que eles poderiam encontrar. Então, a gente pode dividir essa, tecnicamente, né, em 3 regiões, as 13 colônias: as colônias do norte, as colônias do centro e as colônias do sul. O trabalho escravo predominava nas colônias do sul, e esse trabalho escravo era sobre a população negra. E as populações do centro e do norte se predominava o trabalho livre. Tudo certo? Então, essa população foi viver numa parte até do continente americano que, de certa forma, foi desprezado por portugueses e espanhóis. Basicamente porque, por uma expressão que existia, por exemplo, na época, para se definir o que era a América do Norte. Se você vê, por exemplo, essa expressão em espanhol, em castelhano, que diz o seguinte, né, traduzindo: não há ouro ali. Então, aquela região meio que foi renegada, meio que foi esquecida, né, pelos espanhóis, né, e por portugueses, e ficou com a Inglaterra, acabou sendo responsável por fazer a colonização daquela região. Então, essas colônias já começam a se desenvolver desde cedo, porque lá as pessoas buscam recomeçar, buscam viver de forma onde a liberdade que elas não encontravam na Inglaterra, elas podem encontrar nas 13 colônias. Gente, se vocês pensarem, até por uma questão até geográfica, apesar que a gente debateu isso em sala, né, como os americanos já têm um problema sério, né, com geografia, mas veja o seguinte: as 13 colônias estão separadas de um oceano da Inglaterra. Então, estar separado por um oceano da Inglaterra significava que até mesmo o governo colonial não era tão forte nas 13 colônias. A população das 13 colônias, apesar de dever obediência à Inglaterra, estarem protegidos pelas forças militares da Inglaterra, mesmo assim elas tinham, né, de certa forma, uma certa liberdade política. Mas essa liberdade política começa a ser prejudicada, começa a ter problemas a partir do momento que a causa principal que a gente já debateu sobre as revoluções burguesas, que é a questão sobre a cobrança dos impostos. E o que levou, de certa forma, à independência das 13 colônias? Eu coloquei aqui alguns pontos para a gente pensar, mas o principal deles, de forma geral, de forma ampla, é a cobrança de impostos. Porque antes da Guerra de Independência dos Estados Unidos, ou Revolução Americana, ou Guerra Revolucionária Americana, você pode chamar dos 3 nomes diferentes, que é a mesma coisa. Anterior à Guerra de Independência dos Estados Unidos, ou Revolução Americana, houve a Guerra de 7 anos, quando a Inglaterra estava lutando contra a França pelo controle da América do Norte. E quem era que formou boa parte do exército da Inglaterra para lutar contra os franceses? Os colonos das 13 colônias. Quem ofereceu equipamentos, quem financiou a guerra, quem imaginou, inclusive, que ia ganhar futuramente com a guerra? Os colonos das 13 colônias. Então, se termina a Guerra dos 7 anos, os colonos, o seu senso de responsabilidade com a região está em altíssimo, né? E como é que a Inglaterra vai tratar os colonos após a Guerra dos 7 anos? E, curiosamente, a Inglaterra vai tratar eles tão mal como eles trataram os franceses, porque os colonos acabaram meio que caindo de trouxa nisso tudo, porque eles ficaram como sendo responsáveis para pagar os custos da guerra para os ingleses. Porque a gente sabe, manter uma guerra é caro, e não é tão barato assim. Veja que, por exemplo, guerras no mundo antigo costumavam consumir, né, guerras, por exemplo, como a Guerra de Independência dos Estados Unidos, a Guerra de 7 anos, né, por exemplo, as guerras que o Brasil lutou na época do Império,
costumavam consumir mais de metade do orçamento do governo, apenas para uma guerra. Então, qual é a ideia? Mais uma vez, né, que os ingleses tiveram, né, você quer tapar o buraco do orçamento, qual foi a ideia que os ingleses tiveram? Vamos aumentar os impostos. E para piorar, vamos criar novos impostos. E vamos criar impostos sobre coisas que estão no cotidiano da população. O imposto do chá, o imposto do açúcar, o imposto do selo e tantos outros impostos que para a gente pode parecer estranho, mas esses impostos tinham uma lógica. Porque eles o quê? Pegavam, cobravam coisas que estavam no cotidiano das pessoas. O selo ia nas cartas, as pessoas se comunicavam através de cartas. O chá é um hábito culinário, é um hábito cultural da população inglesa, né? O açúcar, que a gente já debateu isso, vocês devem lembrar do 7º ano, o açúcar era um produto de luxo, por exemplo, na época, e era uma espécie de febre ter alimentos à base de açúcar. Então, cobrar impostos sobre isso significa o quê? Você está cobrando sobre as coisas do cotidiano das pessoas. Fora isso, os colonos pensavam, mas veja o seguinte, não tem problema, então, você cobrar impostos. Isso era uma das propostas que eles fizeram para os ingleses, os colonos, né? Desde que você pode cobrar os impostos, desde que você nos ofereça representatividade, você nos dê direito a eleger representantes dos colonos para o parlamento da Inglaterra. Só que a gente sabe como os ingleses tratavam os colonos. Então, a partir dessa ideia de que os ingleses não respeitavam os direitos, os interesses, a sociedade colonial, a população das 13 colônias sentia-se que os seus direitos naturais estavam sendo desrespeitados. E a partir do momento que seus direitos naturais estavam sendo desrespeitados, né, só sobrava uma coisa, que é o que a gente estudou, por exemplo, no capítulo 3, que fala sobre o que John Locke fala sobre o direito à rebelião. Se os meus direitos estão sendo desrespeitados, eu tenho direito a me rebelar contra essa autoridade autoritária absolutista. Então, o que sobrou, por exemplo, para a população das 13 colônias foi exigir primeiramente ao próprio rei e ao próprio parlamento inglês, né, direitos. Mas já que o parlamento inglês e o rei Jorge III não ofereceu direito, proteção, cuidados com a população colonial, sobrou, né, para a população da colônia o básico, cobrar, né, a luta pela independência, porque eles estavam cansados, gente, de pagar impostos atrás de impostos e não terem seus direitos protegidos e não terem a sua representatividade protegida, não ter a sua representatividade dada, não ter a sua representatividade respeitada. Só que não acreditem ou não pensem que esse processo foi fácil, porque entre as próprias 13 colônias, se vocês observarem, por exemplo, esse pequeno desenho que tem essa serpente, né, é um dos primeiros símbolos, né, uma das primeiras ideias até de bandeiras, né, para os Estados Unidos, né, se vocês observarem o seguinte, essa cobra, essa serpente, ela está separada em pedaços, e cada um desses pedaços leva a inicial de uma das colônias, né? E a frase em inglês diz o seguinte, juntos ou mortos. Juntos ou mortos. Então as 13 colônias tiveram que criar, né, um próprio senso de unidade e de responsabilidade coletiva para lutarem contra a Inglaterra, porque eu não preciso lembrar a vocês, a Inglaterra era a maior potência econômica do mundo, a maior potência militar do mundo e a maior potência naval do mundo. Professor, eu não lembro. Por que a Inglaterra era a maior potência nessas 3 áreas? Quem foi o país que fez a primeira revolução burguesa capitalista da história? Inglaterra. Qual foi o país que era o berço da Revolução Industrial? A Inglaterra. Quem era o país que estava construindo o maior império colonial, por exemplo, naquela época, e estava substituindo Portugal e a Espanha? A Inglaterra. Então, em sã consciência, era lógico lutar contra a Inglaterra? Não. Não era. Então, sobrou para os colonos desenvolver esse senso de unidade, inovar nas suas táticas de guerra que a gente viu no filme, né? Eles partiram para as táticas de guerrilha para sobreviver, porque dividir a Inglaterra achava o seguinte, eu começo atacando, concentrando mais minhas forças no sul, e aos poucos eu direciono minhas tropas, por exemplo, para atacar o norte das 13 colônias. Só que os ingleses não perceberam com a coisa, a forma como eles trataram os colonos acabou levando a população a se mobilizar contra a Inglaterra, porque eles entenderam que os ingleses estão nos tratando como qualquer, não estão protegendo nossos direitos, eles nos tratam apenas como fonte de impostos, né? Então, aos poucos, os colonos, aos poucos mesmo, né, com o passar, se a gente pensar o seguinte, né, a guerra começa em 1776,
Apesar que havia conflito já desde o ano anterior, desde 1775, a Declaração de Independência é do ano de 1776 e vai se demorar muitos anos para as 13 colônias conseguirem ganhar grandes batalhas sobre a Inglaterra. Mas eles perceberam uma coisa, foram táticas de guerrilha com as milícias que levaram, por exemplo, né, que levaram à vitória, por exemplo, das 13 colônias naquele processo. Mas a gente sabe que a própria Guerra de Independência dos Estados Unidos ela faz parte de um processo que a gente chama que são as revoluções burguesas. E a gente entende que foi uma guerra e uma revolução feita para se colocar homens burgueses e capitalistas, porque o liberalismo é a ideologia dos burgueses, ok? Mas manteve, por exemplo, a escravidão no Sul. Veja, é uma independência baseada em ideias iluministas, de livrar um país contra o autoritarismo, da ideia de que as pessoas têm direito à liberdade, mas manteve a escravidão. Então já foi um problema. Segunda coisa, mulheres indígenas, por exemplo, não tinham direitos políticos, não tinham direito ao voto. Homens, no início, com pouca renda, não tinham direito ao voto. Então, a própria democracia americana, se a gente olhar com os olhos de 2025 e olhar no passado, a gente vai chamar, professor, mas isso não parece democracia. Realmente, comparado a 2025, não é. Mas dentro do seu contexto vai ser inovador, porque pelo menos garantiu um mínimo de direito ao voto já para alguns setores da sociedade, né? Lembrem que, por exemplo, quando vocês estudaram filosofia no 6º ano, vocês viram que o conceito de filosofia na Grécia Antiga era o quê? Homem, nascido na cidade de Atenas, né? Ter algum nível de posse, capacidade de argumentar, isso era ser cidadão. Se a gente vê o que hoje é em 2025, mulheres, homens, independente de religião, cor, identidade sexual, etc., todos têm direitos. Todos têm direitos políticos, todos têm proteção perante a lei. A Constituição é uma ideia que protege todos. Tudo certo? Então, a independência americana faz parte desse processo que a gente chama, né, de revoluções burguesas. Então, as bases da independência dos Estados Unidos foi o liberalismo e o iluminismo. Importantíssimo a gente entender isso. Né? Porque depois de 1783, depois que a Inglaterra reconhece que foi derrotada e, entre aspas, ou entre parênteses, humilhada pelas 13 colônias, depois de um certo tempo, a Inglaterra começou até mesmo a ser humilhada pelos colonos, né, em conta da criatividade dos colonos, os americanos ficaram pensando de que forma eu posso montar meu país. Então é curioso que a Constituição americana, é importante nisso, ela criou o quê? Um país laico, ou seja, não havia uma religião oficial. Você tinha direito a ter sua religião, que quisesse, e o melhor, sua escolha religiosa tinha que ser protegida. O Estado nem ninguém pode perseguir a sua liberdade de religião. Segundo, houve a proteção à propriedade. O Estado não pode haver um rei, um presidente, uma autoridade que tome, por exemplo, as suas propriedades se não for de acordo com a lei. Terceira coisa, criou a ideia dos direitos dos cidadãos. Os próprios americanos, quando escreveram a sua Constituição, eles criaram o que chamam dentro dela, né, a sua própria Bill of Rights, ou seja, o seu próprio Carta de Direitos. E, por fim, criaram uma república. E é importante lembrar que os americanos foram o primeiro país independente do continente americano. E uma daquelas ideias que a gente pode pensar, por exemplo, quem fala sobre a divisão do poder? Montesquieu, poder executivo, legislativo e judiciário. Criaram uma república laica. A ideia, por exemplo, que a gente pode falar, né, por exemplo, o próprio dos filósofos, né, do capítulo 3, da divisão do poder, a proteção aos direitos naturais, como, por exemplo, né, como John Locke fala, que é a função do Estado proteger a propriedade, proteger os direitos naturais das pessoas. Segundo, proteger a propriedade. Então, os americanos, a Constituição americana criou o primeiro país livre do mundo, criou o primeiro país livre do continente americano, criou realmente a primeira tentativa, né, de uma república iluminista liberal no mundo ocidental, verdadeiramente, porque a gente sabe que a Revolução Inglesa, em parte, é iluminista, em parte é liberal, só que não garantiu direitos a todos, garantiu direitos apenas aos burgueses, né? Então, pensar em desenvolver esse país foi algo curioso, porque eles pensaram pela primeira vez pela implementação prática das próprias ideias iluministas. Então, por exemplo, o primeiro presidente americano, né, que foi o líder general, que foi um general e líder, né, da independência americana, que foi o próprio general George Washington. Né? Então, ele é responsável, né, por gerir e organizar um país que é curioso, que já cresce. Após ser derrotado, né,
pelas 13 colônias, a Inglaterra cede um pedaço de território da América do Norte, que eles haviam conquistado dos franceses na Guerra dos 7 Anos, que vocês podem ver esse tom de laranja bege que aparece aqui no meio, né? Mas tem um problema. Veja, os americanos se organizam como um país livre, mantêm aquele capitalismo do trabalho livre no norte, mas mantêm o capitalismo antiquado da escravidão no sul. Né? Porque as 13 colônias, para se organizarem como um país, eles tiveram que chegar num acordo básico. Porque eles não sabiam, após a Guerra de Independência, eles seriam 13, 3 ou 1, ou talvez 2 países, não sei. A Constituição, haveria 13 constituições ou só uma para todo mundo? Se eles teriam, por exemplo, 13 presidentes, 3 presidentes, um presidente representando cada região das 13 colônias. Então, isso que para a gente hoje pode talvez parecer até um debate bobo, pode parecer algo que tipo é fácil de entender. Eles hoje têm um presidente, como o Brasil tem um presidente, como tem uma Constituição, etc. Eles tiveram que pensar nisso, porque eles literalmente estão criando um novo modelo de Estado e de sociedade baseado nos ideais iluministas. Só que todos esses ideais iluministas, nem todos eles foram aplicados na prática. Tudo certo? Então a gente avança e a gente conclui, né? Só fazendo uma revisão final e tanto puxando do capítulo 4 como do capítulo 3, para a gente pensar de como os americanos vieram a se tornar, por exemplo, essa potência econômica que nós conhecemos. Né? Veja que coisa, os americanos vão dominar boa parte da América do Norte, vão se expandir em torno da América do Norte, começam nas 13 colônias e vão avançando em direção ao oeste. Mas a gente tem que se fazer uma pergunta: como os americanos se tornam a nação importante que são? Entre outras coisas, aplicando até alguns conceitos que futuramente vão ser explicados por um dos filósofos que fala no capítulo 3, que é Adam Smith. Ou seja, incentivar a indústria, proteger o comércio, unir o interesse dos burgueses, de desenvolver os seus interesses, na ideia que a gente tem que desenvolver também o país. Porque os americanos entenderam uma coisa: para competir com a Inglaterra, eu tenho que também fazer uma revolução econômica. E que revolução econômica é essa? Baseada nas próprias ideias liberais. Tudo certo? Então, de forma geral, essa foi uma revisão, uma reapresentação sobre o capítulo 5. Espero que todos tenham sanado suas dúvidas. O vídeo vai ficar disponível para vocês. Até a próxima prova. Assistam e assistam quantas vezes vocês acharem necessário. Tudo certo? Tanto esse vídeo do capítulo 4, como o vídeo do capítulo 5. Tudo certo, gente? Valeu e bons estudos e boa prova. Valeu!